Boa noite a todos vocês, amigos educadores. É uma alegria poder conversar com vocês nessa noite. Meu nome é Ismael Rocha, eu sou diretor acadêmico do ITEDUC. O ITEDUC é um instituto voltado à capacitação de professores nessa dinâmica, nesta onda que veio para ficar, que não é uma onda, então, né? Sabe? Do ensino virtual, do ensino híbrido. Eu quero começar contando uma história para vocês. Talvez a minha história seja muito parecida com a história de vários que estão me ouvindo nessa noite. Meus pais eram professores e eles começaram a trabalhar numa escola rural, isso há 65 anos. Essa escola rural ficava na região de Dracena. Dracena é uma cidade do interior do estado de São Paulo. E ali eles se conheceram, porque meu pai saiu de Piracicaba e foi para lá lecionar numa fazenda. Minha mãe saiu da região de São Manuel e foi para lá também lecionar numa fazenda vizinha. E os dois se conheceram ali numa festa das fazendas, num jogo de futebol, e acabaram se casando depois e foram para uma terceira fazenda, também dar aula numa escola rural. E o mais interessante dessa escola rural, que eles contaram e contavam com detalhes para a gente, eu e minha irmã, é que ela era uma escola de madeira, um barracão de madeira com duas águas, né? Com uma parede no meio, e de um lado era a escola, a sala de aula, e do outro lado era a casa onde eles moraram e a casa onde eu nasci. Então eu nasci dentro da escola. E neste lado, que era a sala de aula, era uma sala só, meu pai dava aula pela manhã para a terceira e quarta série, minha mãe dava aula à tarde para a primeira e a segunda série. E eles contavam que a escola era da seguinte maneira: carteira após carteira, né? Aquelas carteiras em que sentavam duas crianças, vocês lembram bem disso, tenho certeza, e ali na frente um quadro negro. E giz, meus pais dividiam a sala de primeiro e segundo ano, terceiro e quarto. E esse modelo de sala de aula de 65 anos, de uma escola rural no interior do estado de São Paulo, esse desenho de sala de aula, ele é um desenho que a gente consegue ainda observar em muitas escolas, talvez na maioria das escolas que a gente tem ainda hoje pelo Brasil. Carteira após carteira, uma atrás da outra, lá na frente um quadro negro, né? E um professor com giz, alguma tecnologia, um quadro negro que é mais inteligente, um quadro branco para ser trabalhado com canetas, mas ainda continua sendo carteira após carteira, uma atrás da outra. Os alunos enxergando os outros na nuca, os mais altos atrás, os menores na frente. E esse desenho, pessoal, esse modelo de educação que a gente vive até hoje no Brasil, é um modelo do final do século XIX. Eu contei uma história do meio do século XX. E nós estamos já no ano 20 do século XXI. E continua a mesma coisa. Carteira após carteira, aluno após aluno, né? E o que é mais interessante é que esse desenho, com uma mudança aqui, outra mudança ali, com uma diferença, talvez, para uma escola ou para outra, com uma diferença entre absorção e trabalho, uma metodologia ativa, outra ali, e assim por diante, este desenho de uma educação do século XIX, ele morre em março de 2020, com a chegada do Covid. O Covid, ele acelera de uma maneira brutal a morte, o falecimento deste modelo de ensino
que é o modelo de ensino tradicional que os meus pais viveram há 65 anos. Por que que o Covid faz esse rompimento, essa coisa dura e cruel? Porque os alunos foram para casa, levaram seus professores para casa também, levaram junto seus professores, não é? E, sabe, a família passou a vivenciar uma realidade que jamais tinha acontecido na história da educação do Brasil e do mundo. Mudou completamente esse cenário. E os professores, que antes eram atores de teatro, eu sou professor, tenho 30 anos que dou aula, nós sempre fomos atores de teatro. Nós sempre tivemos um palco, seja de crianças de 6, 7, de adolescentes de 14, 15, de jovens de 19, nós sempre fomos. E gostamos disso. E é legítimo gostar. Nós sempre curtimos trabalhar como atores de teatro. Moldávamos a nossa voz do jeito que a gente bem queria, aproximávamos e nos distanciávamos dos alunos, interagíamos, sentíamos a emoção nesse contato muito forte. Só que o Covid-19 chega e muda completamente esse cenário. Você, professor, e eu, professor, deixamos de ser atores de teatro e passamos a ser atores de cinema ou de novela, onde nós não temos mais o contato direto com os nossos alunos, onde a gente não consegue mais sentir a emoção dos nossos alunos. Nós passamos a, de uma hora para outra, usar a tela como forma de nos relacionar com estes alunos todos. E quando nós somos desafiados pelo sindicato a conversar sobre o que vem por aí, né? O que é que vai mudar? Quais são as escolas que irão sobreviver? E isso é uma fala muito cruel, mas ela é necessária para você, principalmente, que é coordenador, diretor, mantenedor de escolas. Quais são as escolas que irão sobreviver a esse vácuo? Essa semana, vocês acompanharam bem, eu tenho certeza disso, a diretriz do CNE que diz que o ensino remoto ele vai continuar até 2021. Ele abriu para que as escolas pudessem, certamente, colocar o ensino remoto até o final de 2021. Isso significa que esse professor, que antes era um bombeiro, que antes era um cara que apagava o fogo porque vamos para casa, vamos tentar fazer uma aula virtual, vamos fazer uma aula diferente, ele agora ele é obrigado a trabalhar de uma forma mais profissional. Essa semana eu conversei com alguns coordenadores e diretores acadêmicos de algumas escolas pelo Brasil. E foi muito interessante que todos eles disseram assim: olha, a gente achou que essa pandemia ia acabar logo. A gente, inclusive, deu férias em maio, outros falaram nós demos férias em junho, porque a gente achou que depois das férias tudo voltaria ao normal. E a grande interrogação que eu coloco para vocês agora é: voltou? Não. Vai voltar? Não sei. Nós só teremos, e acreditem em mim nessa minha fala, nós só teremos a mesma estrutura de presença de alunos em sala de aula quando a vacina chegar e a gente tiver uma vacinação em massa. E nós sabemos que os adolescentes, os jovens e as crianças representam a última turma que será vacinada. Primeiro os mais velhos e com problemas de saúde, depois os adultos e depois as crianças e os adolescentes. Então, esse modelo que nós estamos vivendo é um modelo que veio para ficar. E aí eu pergunto, quais as escolas que sobreviverão a esse desenho? E eu tenho inúmeras propostas, mas eu queria colocar uma que tem sido pauta das minhas falas nos últimos tempos. As escolas que souberem trabalhar no modelo híbrido. Estas serão as escolas que irão sobreviver ao Covid-19. Estas serão as escolas que conseguirão superar, né, esse vácuo que se apresentou a partir de março de 2020. Só estas escolas conseguirão sobreviver.
E tem um elemento que será chave, como sempre foi em todas as escolas. Eu comecei falando dos meus pais, há 65 anos, professores. E esta figura do professor será ainda mais chave para que a gente possa ter escolas que sobrevivam a esta pandemia. Por quê? Porque o professor continuará sendo aquele elemento que cria um elo entre escola e aluno, entre escola e família. Por mais que nós, coordenadores, façamos reuniões com os pais, e eu tenho certeza de que muitos de vocês que estão me ouvindo têm feito várias reuniões com os pais, tentando explicar, tentando passar uma expectativa de segurança, tentando dar uma ideia de que tudo está sob controle, o elemento que faz a ligação entre escola e aluno é o professor, e vai ser sempre. Só que neste cenário, nós temos um professor que não é nativo digital. E então, aquele professor bombeiro que teve que apagar fogo de uma hora para outra, porque vamos ter que fazer alguma coisa para ocupar o tempo e trabalhar com esses meninos, porque essa pandemia vai passar rapidamente, ele se torna agora um elemento chave. E ele só vai conseguir fazer isso, meus caros, se ele efetivamente for capacitado para tal. Estes meninos são nativos digitais, eles já nasceram com seu celularzinho na mão, eles sabem mexer no celular como nós que temos mais de 30, 40, 50, 60 anos, nunca mais seremos capazes de fazer. Eles nasceram teclando. E esses meninos, eles fazem tudo no celular. Eles jogam, eles conversam, eles partilham coisas, eles assistem, eles se divertem. O mundo deles está no celular. Eles são nativos. Eles fazem isso com muita naturalidade. Eles estão conversando com você, estão assistindo o futebol, estão almoçando e estão teclando. Mas os nossos professores não são. Os nossos professores aprenderam alguma coisa no decorrer do tempo, mas não aprenderam a dar aulas no modelo híbrido, não aprenderam a dar aulas no modelo virtual. E aí, meus caros, eu sou obrigado a dizer a vocês algo que eu tenho absoluta segurança. Ou nós vamos capacitar os nossos professores de uma forma efetiva, ou nós não teremos mais a competitividade que se torna necessária para que a gente possa realmente seguir como escola, como negócio, como business. Porque os pais vão começar a questionar: meu filho, você está gostando? E ele diz: pai, a mesma aula que o professor dava em sala de aula, ele está dando no computador, do mesmo jeito. É muito chato. E vocês cansaram de ver muitas piadinhas de professor, muitas piadinhas de alunos numa relação híbrida, numa relação virtual. Todos nós recebemos essas piadinhas, todos nós. O professor falando e os meninos dormindo do outro lado, não é? O professor tentando fazer uma prova que tenha capacidade de avaliar o aluno e o aluno abrindo o Google para encontrar as respostas ou abrindo o livro para encontrar respostas. Claro, porque nós não planejamos tudo isso. Nós somos levados a agir dessa maneira. Só que agora, com essa prorrogação, principalmente para até 21, nós começamos a ter um outro desenho. O professor precisa estar preparado. E como é que nós vamos preparar o professor? Trazendo para ele a linguagem que hoje é próxima destes meninos e dessas meninas. Todos vocês sabem que os nossos meninos adoram jogar no computador, no celular, né? Na televisão, nos videogames. Como eles adoram jogar. Se a gente deixar, eles jogam o dia todo, não é verdade? Vocês sabem disso. A gente está cansado de ouvir pais e mães dizendo: ele fica o dia inteiro jogando. Sim, sim, ele fica o dia inteiro jogando. Faz parte da história desse menino jogar virtualmente. Antes, na minha época, eu passava o dia inteiro na rua jogando.
Hoje, os meninos passam o dia inteiro jogando no virtual. Por que não usar a gamificação como processo de avaliação desses meninos? Por que não desafiar esses meninos a que construam coisas que representem o processo de aprendizagem deles através da gamificação? Nós temos inúmeras ferramentas que fazem isso. Nós temos inúmeras ferramentas pedagógicas que permitem com que o professor faça esse tipo de avaliação, faça esse tipo de dinâmica em sala de aula. Os meninos adoram. Às vezes eu fico pensando, eu tenho filhos adolescentes e eles adoram ficar no TikTok. Eu tenho certeza de que todos vocês conhecem também meninos e meninas que não saem do TikTok. Que não saem. Ficam o dia todo, se deixar, ficam o dia todo vendo aquelas bobagens. E fazendo dancinha, e filmando coisas engraçadas, e construindo coisas. E eu fico pensando, será que você que é professor de geografia, será que você que é professor de história, não poderia colocar como um desafio, um processo de avaliação para esse menino, construir um TikTok sobre planícies? Ou fazer um TikTok sobre os bandeirantes? Quanto esse menino iria estudar, pesquisar, ir atrás, tentar pensar alguma coisa inovadora para poder construir um TikTok de 30 segundos para falar sobre a entrada das bandeiras dentro do estado de São Paulo, na construção das cidades? Você acha que ele não seria capaz de fazer isso? Certamente seria. Porque ele faz TikTok de absolutamente tudo: do gatinho, do cachorro, do leite que derramou, da mãe que tropeçou, da avó que dormiu assistindo televisão, de absolutamente tudo. Dá um desafio desse para ele. Usa a ferramenta que ele tem na mão. Outra coisa que eu tenho pensado muito e tenho observado muito: imagine que você vai pedir para que esse menino faça um pequeno filme, um filmete no celular, né, das plantas que ele tem em casa. E aí você pode construir lógicas sobre ciência, sobre botânica, sobre experiências. Sabe aquela experiência do feijãozinho que a gente põe na água e põe um algodão lá dentro e o feijãozinho vai crescendo? Peça para que o menino filme aquilo no celular dele. E ele vai fazer um filme que vai te surpreender. E todas aquelas conclusões que a gente tirava e levava o menino a pensar sobre o feijãozinho que cresce dentro do copo d'água, ele vai fazer isso virtualmente. E vai poder mostrar para você. E vai construir um processo de lógica de aprendizagem, de lógica de pesquisa, a partir da dinâmica que ele conhece. Então, os processos de avaliação são inúmeros, mas a gente precisa ensinar os professores a que façam isso. Sabe uma outra coisa que os professores têm uma dificuldade grande porque não tiveram oportunidade de aprender? Neurociência. A neurociência veio para ficar. Já é uma realidade de algumas décadas no mundo todo. Quando a gente teve condições de entender a plasticidade neural. Ou seja, como é que a nossa capacidade de pensar, como é que são as chaves que se abrem dependendo da relação que a gente está travando. E hoje, meus caros, já está mega provado que a construção neural, quando eu converso pessoalmente, quando eu ensino pessoalmente, é muito diferente do que a construção neural quando eu estou trabalhando virtualmente. E o professor precisa saber essas diferenças. Ele precisa saber quais são as chaves que ele consegue abrir, né, para que ele possa conversar de uma maneira mais direta com esse aluno. Eu comecei falando com vocês sobre os meus pais e disse que talvez vocês tenham experiências parecidas ou conheçam essas histórias. Alguns de vocês, certamente, eu não estou vendo todos vocês, mas alguns de vocês certamente pensaram, sorriram, lembraram de alguma coisa, lembraram alguma história. Sabe o que é isso? Eu acessei uma parte do cérebro de vocês que se chama-se emoção. E vocês abriram a chave e eu fui neste ponto para poder dizer, olha, sabe,
professor de escola rural, sabe? Escola que os pais se conheceram, isso vai abrindo chaves neurais. E aí a gente consegue estabelecer uma relação que é uma relação muito mais afetiva. Os grandes diretores de cinema, historicamente, já tinham descoberto isso lá atrás, mesmo sem ter o conhecimento técnico. Porque quando eles colocavam um ator e uma atriz, mesmo que no cinema mudo, se olhando e com uma musiquinha de piano tocado, eles se encontram e se beijam, sabe? Eles sabiam que todas as pessoas que estavam naquela plateia em 1925 sorriam, porque eles encontravam um elemento comum e essa chave neural se abria e a partir daí ele podia colocar qualquer informação que ele quisesse, porque a chave neural já estava aberta. Nós precisamos entender isso, como funciona com os nossos meninos. Não dá para a gente chegar para dizer ao professor assim, olha, ligue uma câmera e dê uma aula. Tem muito mais. Tem um processo de storytelling. Você sabe o que é storytelling? É a melhor maneira de você contar uma história, a melhor maneira de você fazer uma narrativa. Isso é uma técnica, isso é uma ciência. A melhor maneira de você estabelecer uma narrativa. E se você não conseguir estruturar isso de uma maneira melhor, a sua narrativa virtual ela sempre vai ser truncada. E quando a sua narrativa virtual é truncada, sabe o que acontece com a atenção do seu aluno? Ela cai. E aí ele pega o celular e vai olhar o TikTok. Aí ele pega o celular e vai jogar com alguém. Ou ele começa a fazer rabisquinho. Se já presencialmente é tão difícil a gente manter a atenção dos nossos meninos, virtualmente é muito maior. Então, estabelecer uma narrativa que seja uma narrativa envolvente é parte da capacitação e do treinamento que nós precisamos levar para todos os professores. O ensino híbrido, pessoal, e o ensino virtual, ele veio para ficar. Eu tive a oportunidade de, há alguns anos, ir para a Finlândia fazer uma especialização lá. Foi uma experiência radical, como eu costumo dizer, porque a cidade de Jyväskylä, que fica mais ao norte da Finlândia, eu estive lá no inverno, então vocês imaginem que frio que eu passei, né? Tem uma foto, né, que eu estou atolado no meio da neve indo para a universidade, né? Mas foi uma experiência riquíssima, mesmo sendo uma experiência radical, porque eu fui conhecer um método de ensino e aprendizagem onde não tem professor, onde não tem sala de aula, onde não tem prova. E eu fiquei lá, né, num processo de aprendizagem, foi um curso que eu fui fazer lá na Finlândia, para saber, para conhecer, para entender. E eu perguntei para o coordenador, ingenuamente, dizendo assim, mas professor, como é que esses meninos são avaliados se não tem prova? E ele disse, simplesmente pelos projetos que eles entregam. Eu disse, mas como? Se eles entregam projetos, mas eles não copiam os projetos, ele disse, se eles copiarem o projeto, na hora em que eles forem apresentar, vai ficar muito claro que eles não sabem o que estão apresentando. Então a gente desafia esses meninos todos os dias para que eles possam produzir coisas novas, para que eles possam pesquisar. Era um ensino superior, difícil da gente estabelecer isso para o Fundamental 1, Fundamental 2, médio. É difícil, né? Mas é muito interessante porque a universidade fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem uma lanchonete grande, em que eles comem a hora que querem, e eles ficam ali trabalhando, ficam trabalhando, ficam trabalhando. E eles têm, além da entrega, obrigação de leituras. Eles têm que fazer X leituras, ler um número X de livros por semestre. E eles precisam fazer um resumo e entregar esse resumo. E vocês sabem quem é que avalia o resumo do livro? Os colegas. E aí eu, mais ingenuamente ainda, perguntei para um dos garotos, mas espera, como é que você aprende Excel se você não tiver quem te ensine? Ele falou assim, mas professor, tem tanto tutorial na internet que ensina Excel, sabe? Se eu tiver dúvida, eu vou procurar o meu mentor para tentar
levar um passo a mais, para caminhar um passo a mais. Mas aprender Excel, eu não preciso de ninguém me ensinando. Todos os tutoriais estão na internet, estão liberados, estão em livros, sabe? Não preciso disso. E aí eu fiz uma pergunta para o coordenador da escola, da universidade. Empregabilidade. Né? Esses meninos saem dessa universidade e qual é o índice de empregabilidade? Ele disse 100%. Eu falei assim, você está mentindo. Ele disse, não, é 100%. Porque eles podem trabalhar num leque enorme de coisas, porque eles aprenderam a pensar. Eles aprenderam a construir raciocínios lógicos, eles aprenderam a ser criativos, eles aprenderam a ser desafiados, eles aprenderam a trabalhar por projetos. Quando eu voltei para a ESPM, na época eu era diretor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, me reuni com os professores, com os meus professores, e eles perguntaram, Ismael, é possível aplicar todo esse conhecimento aqui no Brasil? Eu disse, todo não, mas boa parte sim. A boa parte é desafiar, construir lógicas de aprendizagem, estabelecer processos de avaliação que sejam inteligentes. Professores, por favor, prova-teste virtualmente. Você está pedindo para que o aluno abra o livro e responda. Você passa para ele uma prova com 10 testes, múltipla escolha, e ele está sozinho. É um teste de honestidade. Pera, não precisa fazer teste de honestidade com esses meninos. Então eu tenho que mudar esse panorama. Eu tenho que mudar urgentemente esse panorama, porque esse desenho do ensino virtual, do ensino híbrido, que já é uma realidade nos principais países do mundo. Eu visitei o Canadá, visitei os Estados Unidos, visitei China, visitei Malásia, visitei Inglaterra, visitei Rússia. Em todos esses países, acredita em mim, em todos esses países o ensino virtual já é uma realidade. O ensino híbrido, uma parte em sala de aula, outra parte virtual. O nosso país está atrasado nesse processo. Ele está muito distante do que está acontecendo no mundo todo. E eu quero ainda falar mais 2 minutos. Eu me programei para falar com vocês durante 30 minutos e já está passando 1 minuto do tempo que eu havia me programado para conversar com vocês. Eu queria fazer um desafio agora, aí com você. Eu queria que você lembrasse comigo o que é que vem à sua cabeça quando eu falo 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles. Ah, você falou no pão de gergelim. Eu escutei daqui. Eu escutei daqui que você falou no pão de gergelim. Sabe por quê? Porque mesmo que isso tenha acontecido já há muito tempo, essa musiquinha do McDonald's ficou gravada na nossa cabeça. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, no pão de gergelim. Escutei de novo. Muito bem, vocês estão bem ensaiadinhos. Sabe o que é isso? Isso é o que Paulo Freire falou para a gente alguns anos atrás, de aprendizagem significativa. A gente aprende aquilo que faz sentido para a gente. Isso Paulo Freire já falou lá atrás e foi uma ruptura incrível que ele fez. A publicidade catou isso e trouxe logo para dentro de si. Né? Eu aprendi isso na ESPM quando fui aluno lá da graduação, foi a primeira graduação que eu fiz. E tudo isso foi reforçado no meu doutorado em educação. Como a gente trabalha com aprendizagem significativa. E o ambiente virtual, ele permite com que a gente faça isso, porque ele permite com que a gente trabalhe um diálogo muito mais próximo de cada um desses meninos, a partir do repertório deles. Porque eu sei que o Walter, ele gosta de fotografar passarinhos, sabe? Mas o Marcos, ele gosta, sabe, de jogar xadrez, sabe? E a Liana, ela gosta de cozinhar. E se eu usar esses elementos todos para poder mostrar
o que significa o processo de aprendizagem a partir desse repertório, que é um repertório que está estabelecido dentro de cada um, o processo de fixação é muito maior. E aí nós deixamos de ser conteudistas. E o ensino virtual permite isso, porque a gente passa a desafiar cada um a partir do seu repertório, porque esse menino estará aprendendo em casa. Não estaremos ensinando ele em casa. Ele estará aprendendo em casa, a partir do repertório que ele tem, a partir das conversas que ele vai ter, sabe, com a avó que é neta de italianos, com o tio que gosta de pescar, sabe? Com o pai que trabalha na fábrica e trabalha na fresa, é torneiro mecânico e conhece um pouco de materiais de durabilidade, e ele pode começar a discutir sobre elementos químicos com o pai, e o pai pode fazer parte de um grande trabalho que ele pode apresentar. Meus caros, o ensino virtual ele permite a aprendizagem significativa. Mais do que nunca, nós temos essa oportunidade na mão. É uma oportunidade riquíssima. E eu me sinto privilegiado, quero dizer isso a vocês. Eu me sinto privilegiado porque eu estou vivendo esse momento. E eu queria que vocês também se sentissem privilegiados por estarem vivendo esse momento. É um momento histórico, é um momento de ruptura, é um momento em que o mundo traz uma mudança que jamais existiu. E a minha pergunta é: nós vamos ficar de fora dessa história? Ou nós vamos ser agentes dessa mudança? Quando as pessoas daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, contarem o que se passou em 1920, em 2020, em 2021, eles vão falar que na sua escola havia uma perspectiva de ensino e aprendizagem diferente, porque todos os professores estavam capacitados? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Que daqui a 20 anos, quando se comentar sobre o que aconteceu em 2021, eles possam dizer: a escola Nossa Senhora do Saber, sabe? Lá de Botucatu, era uma escola que trabalhava com os professores no século XXI e que construíram uma realidade. E os alunos que participaram da escola Nossa Senhora do Rosário, lá de São Manuel, que é a minha cidade onde eu nasci, eles foram construídos de uma maneira diferente e fizeram uma diferença, construíram o futuro. O futuro é agora, é o momento da gente fazer isso. Esse é o meu desafio a vocês. Me desculpem ter me alongado, mas essa é uma das minhas paixões, falar sobre educação. É uma das coisas que mais me encanta, porque a gente está falando com formação do que será o amanhã, falando hoje do que será amanhã. Nós temos uma responsabilidade incrível e nós estamos vivendo esse momento histórico. Não vamos perder essa oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos aproveitar esta oportunidade para que a gente possa realmente fazer história. E que daqui a 20 anos contem aquilo que nós estamos fazendo hoje. Eu tenho certeza de que com capacidade você tem como coordenador, como gestor, como mantenedor de escolas. O que você precisa fazer é realmente cuidar dos seus professores e capacitá-los para que ele possa fazer essa grande mudança. Me chamo Ismael Rocha, meu e-mail é ismael.rocha@iteduc, T de tatu, E de elefante, D de dado, U de unha, C, iteduc.com. Desculpe, .tech, iteduc.tech, T-E-C-H. Então, ismael.rocha@iteduc, que é a nossa empresa, .tech. Eu estou à disposição de vocês para que a gente possa voltar a conversar, para que a gente possa falar sobre isso com seus professores na sua escola, para que a gente possa pensar sobre outros temas e para que a gente possa construir essa história juntos. Muito obrigado. Sejam felizes.